E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do JPNcast. Sou Pedro Henrique, estou aqui com meu amigo Myron. E aí, tá bem? Tudo em paz? Tranquilo. Pessoal, a gente está tendo a honra hoje de receber Head de Comunicação da Zion Church em São Paulo. Meu inglês tá bom, viu? Isso aí, tá fluindo. Da Zion, do Dunamis, e também ele é o cabeça ali da Big Wave, nosso querido Denis. Um prazer, salva de palmas nos estúdios. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Coisa boa. Muito bom, Denis. E aí, a gente quer mesmo conhecer vocês e deixar esse espaço aberto aqui para você falar um pouco da tua trajetória, tanto em Cristo, como você entrou também nessa área de comunicação. Fica à vontade aí para compartilhar com a gente. Eu sou filho de pastores missionários, pastores batistas, e cresci já exposto como filho de pastor ao evangelho. Sou mais novo de 4 filhos, né? Uma família grande lá em casa. E cresci servindo na igreja. Para mim, domingo nunca foi dia de descanso. Sempre foi dia de servir o Senhor e servir o dia inteiro. Não tem essa conversa de só de manhã ou só à noite. Então, cresci nesse contexto desde sempre. Quando eu era um adolescente, para um jovem, experimentei aquela fase onde você meio que dá uma esfriada, dá uma afastada dos caminhos do Senhor. Mas quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu estava em busca de algo real. Eu tinha tido um encontro com Jesus e queria ver algo real. E aí nessa época eu orei e falei: Deus, me dá algo que faça sentido, que conecte com a minha alma e me dê senso de propósito. E foi um pouco nessa época que eu conheci o Dunamis, bem no seu iniciozinho ainda. O Dunamis era uma reunião mensal de jovens, 50, 60 jovens que queriam algo a mais e queriam viver radicalmente por Jesus. Então, eu venho desse contexto desde o comecinho do Dunamis. Quando eu conheci, eu falei: bom, aqui não importa o tamanho, eu quero só fazer parte de algo real. E meu coração se conectou e tem sido 12 anos já, já são, desde 2009 para 2023, já são 14 anos de caminhada junto com o Dunamis. Nesse processo todo também eu me formei em design e trabalhei em agências, mais diferentes agências. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu abri a minha própria agência. E aí estava trabalhando e fazendo tudo na área da publicidade, na área da comunicação, quando em 2012 o pastor Teófilo, que é o líder do movimento Dunamis, chegou para mim e falou: olha, eu tenho uma visão. Ontem eu estava orando, eu tive uma visão e eu vi uma grande onda que impactava a esfera da comunicação. Então eu queria ver se você não queria encabeçar uma nova empreitada que a gente vai começar, que chamava Big Wave Media. E aí eu aceitei. Então a gente fundou juntos a Big Wave Media em 2012. Já fazem 11 anos aí de agência e a gente tem servido aí tanto o Corpo de Cristo, como também a gente trabalha no mercado publicitário, fazendo todo tipo de atendimento, todo tipo de projeto de comunicação. Então, de forma bem resumida, isso seria um pouco do background aí. Muito bom. Então, no caso, a que você tinha primeiro não era a Big Wave ainda, era outra agência. Eu tinha uma outra agência, que eu tinha meus próprios clientes e estava trabalhando por conta. Como é que, aproveitando esse gancho da Big Wave, como é que o senhor percebe hoje a importância da comunicação no serviço ao reino de Deus? A importância, a gente está falando aqui também, né, o senhor veio para cá para uma conferência de música e mídia, comunicação. Qual é a importância da comunicação para o funcionamento do reino de Deus? Bom, hoje de manhã eu estava falando lá com o pessoal no workshop que no reino de Deus a honra maior é de quem trazia as boas novas, era de quem comunicava. Então o anjo Gabriel, que é em tese o maior lá, ele era que tinha a responsabilidade de chegar para contar para Maria: olha, Maria, eu tenho boas novas aqui do que Deus está fazendo. Então, na perspectiva do reino de Deus, comunicação é algo que tem um potencial de você levar as boas novas do evangelho. E as boas novas é algo do que Deus está fazendo de bom e de novo. Não só algo que aconteceu há 2000 anos, mas o que Ele está fazendo hoje. A comunicação ela tem esse poder de exponenciar, de expandir, de estender, de alcançar, de levar uma mesma mensagem a muito mais pessoas ou de se tornar relevante para pessoas. Sim. Porque muitas vezes quando você tem uma mensagem boa, mas ela não é relevante, a pessoa às vezes ela não recebe, ela não chega. Então a comunicação ela tem esse poder de maximizar, de expandir e de tornar relevante uma mensagem que talvez as pessoas ignorariam. A mensagem precisa de ajuda? Não, a mensagem ela é única. A mensagem do evangelho ela já está perfeita, ela já é feita. Mas é como eu entrego essa mensagem que é a responsabilidade da comunicação. Então a esfera da comunicação para mim ela é vital para a expansão
para levar a mensagem mais longe e a mais lugares, a mais pessoas. Muito bom. Hoje a gente vê também, né, tanto nesse meio da comunicação, o mundo tá na nossa palma, Exato. né? Então, a pandemia também trouxe uma aceleração nisso daí. Eu falo pro pessoal que a gente evoluiu 5 ou 6 anos Exato, em um só, né? Então tem rede social, TikTok, Instagram. Então trazer essa forma de comunicação para propagar o reino é uma forma excelente, principalmente para alcançar a galera mais jovem, né? E eu falo muito também que a comunicação ela tem o poder de contar história. Isso. Então a história do que Deus está fazendo naquela comunidade, naquela vida daquela pessoa, Ele está fazendo algo. Sim. Quando eu conto a história, eu dou chance dessa história ir mais longe e alcançar mais pessoas. Algo que aconteceu comigo passa a ter potencial de acontecer com você, Sim. passa a ter potencial de acontecer com centenas de pessoas, com dezenas de pessoas, milhares de pessoas. Então, para mim, a comunicação ele tem esse viés de contar histórias. Eu sou apaixonado por contar histórias de todos os tipos. Sou apaixonado em ver o que Deus está fazendo e poder extrair aquilo que Deus está fazendo e levar isso para outras pessoas. E para mim, esse é o maior papel da comunicação. Contar a história do que Deus está fazendo hoje com as boas novas do Evangelho. E para o senhor, como é que funciona hoje? Eu comentei agora há pouco, antes da gente começar, que eu tive lá na Dunamis Conference, ano passado, junto com vocês, e algo que me impactou muito, e quando eu voltei, eu comentei com o pessoal aqui, foi justamente a comunicação de vocês, o vídeo que vocês fizeram para divulgar o evento. Vocês fizeram um vídeo, parecia um filme, um take lá, muito bom. E como é que funciona esse treinamento para manter também as pessoas engajadas, toda a parte lá dos liderados de vocês, a equipe de vocês, de exprimir também esse sentimento da importância da comunicação? Bom, antes de mais nada, senhor não, por amor de Deus. Eu já acabei de fazer 40 anos e ficar me chamando de senhor. Inclusive, eu fico aqui, me sentindo a cada vez que ele me chama de senhor, eu envelheço um ano. Meu Deus. Ai, caramba, não. E eu fiquei agora, senhor, antes de começar, eu tava com os meninos aqui, rapaz, como é que a gente chamar chama? ele, é pastor, senhor? Presbítero. Denis, você... Tá bom. Como é que é falar hoje de manhã? Midianita. Horrível, meu Deus. Já existia, não, para com esses negócios aí de Midianita, sai fora. Como que, na verdade, o que você vê lá, ele é a ponta do iceberg, né? Ele é o que a gente mostra na conferência, mas ele é o que a gente vive no dia a dia. E aí, como que você apresenta um resultado desse? Bom, você não consegue mostrar o que você não é. Então, muito do que a gente experimenta lá de criatividade, de inovação, tem a ver com uma cultura instaurada de criatividade e inovação. Da gente fomentar essa cultura e pagar o preço por ela. Para você ver inovação, tem custo de você pesquisar, de você se alimentar de referências, de você ir atrás de criatividade, de você investir em novos cursos, coisas assim. E também tem o custo de você fomentar isso, de você celebrar isso, de você trazer isso no seu dia a dia. Então, muito do que a gente faz na conferência, eu brinco que é o showcase do que a gente faz no dia a dia. E o pessoal lá entende isso. Eles amam, eles abraçam esse desafio, eles entendem que a Conferência Dunamis é onde a gente estabelece um patamar de comunicação do que é possível fazer como uma agência formada por cristãos. Então, o ano passado é sempre a referência do que a gente vai fazer no ano seguinte. A gente olha para o que está acontecendo no mundo e fala, tá bom, eu fiz isso daqui, agora eu tenho que achar um novo nível. Então, quando você paga o preço para ter uma cultura de criatividade e inovação, você vai recolher o fruto. E aí o fruto, para mim, é muitas vezes num momento como esse, é onde eu falo, pessoal, a gente precisa operar no nível máximo e eles conseguem corresponder com coisas como a conferência. Então, a conferência para nós também é impactante, ela também é impressionante, porque o que o time consegue produzir ali é como se fosse o supra-sumo, como se fosse o sumo daquilo que eles vivem no dia a dia. Como que você faz para viver no dia a dia? É simples, você busca a presença de Deus, porque ela vai te levar a querer fazer o melhor. Ela vai te levar a querer ser a melhor versão de você mesmo. Nada é mais poderoso do que um momento na presença dele. Então, como o próprio salmista fala, mais vale um dia na tua presença do que mil em outro lugar. Eu uso essa métrica de verdade na agência. Eu falo, olha, um encontro com ele vai te economizar 2,7 anos de trabalho. Porque são 1000 dias, né? Então, o nosso foco como agência é primeiro viver uma vida apaixonada por ele, encontrando ele, e a consequência disso vai ser que você vai fazer comunicação no nível acima. Porque se a presença dele está no seu dia a dia, você vai ser responsável pelo que você tem que fazer. Se a presença dele está no seu dia a dia, você vai ser inovador. Se a presença dele está no seu dia a dia, você vai ser o melhor no que você está se propondo. E quando você faz isso, você vai encontrar uma graça e uma criatividade que vem do céu, que é absurdo. Você falou agora aí e me lembrou um vídeo que eu vi seu no Instagram,
você, antes de começar, não sei se era uma conferência, se era um culto, você reúne toda a sua equipe, né? É o William Wallace do backstage. E eu olhei assim e falei, cara, que interessante, porque muitas vezes as pessoas têm essa visão de que não dá para aproveitar o culto, ou não dá para aproveitar uma conferência ou algo do tipo, porque eu tô servindo na mídia, eu tô tirando foto, eu tô filmando. Aí você chama o pessoal, traz para perto e, se permitam, vivam mesmo esse momento, deixe que Deus use vocês e, sabe, começa a incentivar aquilo ali. E uma coisa que você trouxe muito interessante, eu lembrei até do versículo, né? Buscai primeiramente as coisas de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Eu lembro que um tempo lá no Rio, quando eu servia também na área de comunicação com o pessoal, a gente sempre trouxe a Dunamis, de uma forma geral, como referência, né, de comunicação. Porque vocês acabam sendo referência para o meio cristão, né? E aí a gente sempre tentava procurar isso de o que eu vou comunicar, o que eu estou comunicando. Se eu estou mal, com certeza alguma coisa vai sair errada ali, não vai ficar legal, porque eu estou muito mal, né? Mas se eu estou bem, se eu estou em comunhão, vou conseguir comunicar aquilo que, não que eu quero, mas que Deus tem para comunicar através da mídia, né? E aí, como funciona mais, você trouxe um pouco assim, que já é um backstage de vocês, mas como você traz para perto e implanta mesmo essa cultura para a sua equipe, dentro da igreja, dentro do Dunamis, dentro da agência, como você implanta essa cultura? Vamos buscar a Deus, Ele é o criador de tudo, Ele vai nos ajudar para a gente começar a criar aqui. Sim, bom, toda cultura, ela na verdade é uma somatória de princípios e valores que você celebra e promove. Sim. Então, quando eu falo de implementar uma cultura, eu estou falando de definir uma série de valores, uma série de princípios e viver debaixo deles. Então, quando a gente fala de uma cultura de inovação, por exemplo, eu tenho que ter como princípio a busca por referência, a busca pelo novo, a busca pelo belo. E aí você implementa uma prática, ou vou pegar, por exemplo, a gente tem um grupo da Big Wave, onde eu monitoro quantas pessoas... Não que eles sabem que eu monitoro, mas agora eles vão saber. Mas eu monitoro o quão a gente está se renovando pela quantidade de referências que eles trazem para lá. Porque se o cara ele tá constantemente exercitando o músculo dele, e aí eu sempre parto do princípio que criatividade, ela é uma capacidade, é um dom, mas ela é um músculo. Ela é algo que você exercita e você vai ganhando força e capacidade de execução. Quanto mais você exercita, mais forte seu músculo fica, mais criativo você se torna. Ela é mais processual do que abracadabra. Aconteceu meu Deus, tive uma ideia. Existe um insight, mas para mim um insight ele é resultado de transpiração e inspiração. Sim. E não só de, tipo, tô sentado aqui e de repente vai vir o insight. Então, a melhor forma, ou pelo menos como a gente tem feito, é promover uma cultura. Qual cultura que eu quero promover aqui? Seja a cultura do reino de Deus, seja a cultura de excelência, a cultura de inovação. Aí eu entendo quais são esses valores e aí eu crio passos práticos ou modelos práticos de implementar esses valores. Então, vou dar um exemplo. Eu falei um pouco de vocês que a gente busca a presença de Deus. Sim. Se em nenhum momento da minha semana, como agência, eu abro espaço para isso acontecer, eu não estou promovendo essa cultura. Então, qual que é o princípio? Busca pela presença. Então, significa que, como agência, a gente vai sacrificar aqui 1 hora, 1 hora e meia por semana e buscar a presença dele. Muito bom. Entendeu? Então, você tendo claro os princípios e valores, você transforma eles em passos práticos e aí você consegue implementar uma cultura. Não é rápido, não é fácil, mas vale muito a pena. É uma construção, né? Exato, com o tempo vai... Muito bacana. Muito bom. Denis, eu sei também que lá funciona lá no Hub, né? Como se fosse realmente o ministério que a gente tá aqui, o ministério de vocês lá. Então, a gente pode dizer que funciona dentro da igreja, a Big Wave. Mas eu sei também que vocês atendem outras empresas também de fora. Como é que é isso? De ser uma empresa cristã, influenciando a sociedade, de certa forma, e se vocês têm tocado os clientes de vocês, como é que eles recebem, se tem a oportunidade de pregar o evangelho para eles, como é que eles chegaram até vocês e a Big Wave cresceu para pegar outras empresas também, que não seja o Dunamis, a Zion, como é que funcionou tudo isso? Eu costumo falar que nós não somos uma agência cristã, nós somos uma agência de publicidade e comunicação, ponto. Entre parênteses, formada por cristãos. Muito bom. Bacana, sim. Eu não sou muito fã da ideia de coisa gospel, coisa cristã, porque eu acho que todo esse tipo de separação, ela empobrece. Separar o começa a empobrecer. Secular, essas Agora, coisas, né? significa que quando eu faço a minha agência, eu não tenho os meus princípios e valores? Não, isso eu não consigo separar.
Eu não consigo ligar e desligar quem eu sou e o que eu faço e o que eu penso. Então, como agência, nós somos uma agência de publicidade normal, comum, como tantas outras que tem no mercado. A gente faz comunicação, mas nós temos um perfil. Eu tenho um perfil claro, desenhado, de 10, 11 anos já de trabalho. Então, ao longo desses anos, tivemos clientes muito interessantes. A gente já atendeu a Samsung, já atendeu a FedEx, a BIC, a Bril, Nivea, 99 Taxi, um monte de clientes corporativos, um monte de clientes do mercado. Já tive muito mais clientes, já tive menos clientes, já parei de atender cliente uma época. O que eu nunca atendi foi clientes que agridem os meus princípios. Muito bom. Isso, para mim, é um chamado que eu não consigo navegar. Tipo, eu não consigo entender como eu vou promover algo que eu não acredito. Não significa que eu não posso servir com boa comunicação, mas promover algo que eu não acredito é algo que, para mim, já é um pouco mais complicado. Sim. Então, partindo desse princípio, eu só pego clientes que eu consigo ali conviver e conectar e produzir comunicação para eles. A maioria dos clientes acabam vindo pelo perfil da agência. Então, vou contar um exemplo. A gente fez uma vez um evento para a Sul América, a agência de seguros. Sim. E aí eles estavam fazendo uma convenção para os vendedores, etc. E eles contrataram a gente porque eles queriam que a gente fizesse a cobertura do evento. E eles sabiam que a gente contava história, a gente tinha esse viés narrativo. E aí eu lembro que enquanto a gente estava orando por esse job, Deus falou, cara, você vai trazer o conceito de honra sem ser explícito. Uau. E a gente fez o vídeo, então, do evento e tudo, trazendo, porque a gente começou a perceber que existia um senso de honra entre os colaboradores com alguns diretores específicos que estavam lá. E a gente falou, pá, vamos explorar isso. Como é que é trabalhar aqui, como é que funciona, não sei o quê. Na hora da edição, o editor conseguiu ser muito sensível e trouxe uma parada que quando a gente passou no telão durante o evento, cara, quando acabou, tava todo mundo chorando. Nossa, legal. E os caras abraçando os diretores, obrigado por esse vídeo, porque esse vídeo faz a nossa empresa funcionar. Então, eu consegui trazer um conceito de quem eu sou, daquilo que Deus me confiou, numa capacidade de contar histórias, acessar um princípio do reino e impactar uma sociedade que não é cristã ainda. Sim. Mas eles reconhecem traços de divindade e reconhecem traços de Deus em todo lugar. Porque a pessoa ela não consegue desconectar do fato que ela foi criada por Deus para se relacionar com Ele. Então, quando a gente fala de contexto de agência, eu atendo todo tipo de cliente que você puder imaginar. Desde clientes grandes, pequenos, médios. Hoje, uma das nossas maiores contas é um dos shoppings de São Paulo, que nos contratou para fazer toda a comunicação deles online. E tem sido uma experiência incrível. E, de fato, a gente leva princípios do reino para dentro. A gente faz comunicação bem feita, tão bem feita quanto o mercado, mas carregada de valores e princípios do reino. E para mim, isso é o lugar ideal. É onde o cristão consegue ser tão bom ou melhor do que quem não é cristão, mas ele tem uma vantagem, porque ele tem o Espírito Santo, então ele consegue trazer ainda valores e princípios que vão expandir o reino de Deus. Muito bom. Excelente. E como é que funciona? Você falou sobre essa... Dizer assim, ó, só não pego realmente o que não é princípio pra gente. Como é que funciona esse negar? É dizer assim, ó, não dá para pegar e pronto. A gente não consegue atender vocês no momento, estamos com uma cartela cheia, ou você manda aquele orçamento que ninguém aceita. Sim, é fácil. Nossa, esses caras são incríveis, eles são muito caros. Tem um preço aí. O problema é se o cara quer pagar, aí você fica meio sem argumento. Pois é. Mas nunca aconteceu. Tá. Tô esperando o dia que vai acontecer. A gente tá falando sobre comunicação, mas também é o JPN Cast. O que é o JPN? É um evento de jovens do nosso ministério. Falando de jovens, é o maior evento de jovens do Verbo da Vida, que acontece todo ano, em julho. E a gente sabe o tanto de fruto que é o JPN, que tem o JPN. Mas a gente também quer falar com você sobre o Descende. Eu particularmente, eu conheci o Descende quando começou lá nos Estados Unidos. Eu estava lá na igreja, numa aula do Rema. Vou passando no Instagram, de repente eu vi um post que ia ter um evento nos Estados Unidos, meio sem entender. Era novo convertido ainda, tínhamos voltado para Jesus em novembro de 2017. Mas eu lembro que o início da minha caminhada com Deus, eu consumia, ainda eu consumo muito hoje, os conteúdos de Todd White. E quando eu vi que ele ia estar lá, eu disse, rapaz, eu meio que sem entender que era aquilo ali, comprei a passagem, eu vou embora. Uau. E eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas a chegar na fila, cheguei lá na fila, era 6 e pouco da manhã. Isso no Descendo Orlando? Orlando. Uau, que legal. Fui pra lá e eu lembro que foi algo assim, que
eu sei que foi uma chave muito específica que Deus usou para que pudesse ainda me fundamentar ainda mais nele, porque eu sei o que eu vivi lá, as experiências de ver um líder de louvor começar a cantar Faz Chover e começar a chover, e quando ele para de cantar, a chuva para, né? E foi quando eu conheci o Dunamis também. E comecei a consumir ainda mais conteúdo de vocês. Chegou a nossa hora, Brasil. Chegou a nossa hora, Brasil. Quem é esse cara aí, menino? Chegou a nossa hora, gritando no palco. Porque na hora, quando o pastor Theo gritou isso, ficou todo mundo, até os caras lá atrás, olhando pra ele, sem entender. Todo White, e chegou a nossa hora, o Brasil foi algo tão forte que a gente já sabia que existia algo sobre o Brasil. É tanto que depois do Descende, teve um culto com Andy Bird lá na Lagoinha, que eu fui também, e ele disse assim, Brasil nos lidere. Nossa, e ele disse que o Brasil estava sendo o catalisador para o próximo avivamento que estava para acontecer. Então foi muito especial. Então o que acontece? Como é que foi para você liderar essa parte de comunicação de um evento tão gigantesco como o Descende? E, Denis, o que é que vocês perceberam, vocês que estão na linha de frente, como foi o pós-Descende? Na questão missional dos jovens do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo. Né? Qual a consciência que caiu sobre eles e o que é que vocês perceberam no pós-Descende, tanto de comunicação como dessa consciência missional para os jovens do Brasil? Tá, vamos por partes aí, porque são duas perguntas bem extensas. A primeira pergunta foi como foi a parte de comunicação. Isso. Bom, é muito interessante porque no Descendo Orlando, a gente estava lá, a gente tinha uma direção de Deus de estar lá, mas não é que a gente entendia 100% o que a gente estava fazendo lá e nem porque que a gente estava lá. Tipo, não, estamos aqui, vamos servir, Deus tem uma direção clara pra gente estar aqui e vambora. E aí, quando acontece, chegou a nossa hora Brasil e tudo que aconteceu logo em seguida, quando acaba o Descend, a gente tem uma reunião no dia seguinte e fica claro pra todo mundo, assim, sem ninguém falar nada. O próximo Descend tem que ser no Brasil. Nossa. Já no próximo dia? No dia seguinte. No dia seguinte. E aí, 2 meses depois, eles tiveram discussões e acertaram e aí foi comunicado, tá definido, vai ser no Brasil. Tanto que eu recebi a comunicação, eu fui pra lá, pra Califórnia, acho que foi em maio. A gente teve uma reunião de briefing, entendeu? O que era o Descend. Sim. E aí em junho ou julho, a gente lançou aqui no Brasil, mesmo sem ter nem line-up, não tinha nada. Sim. Então, da parte de comunicação, a gente fez campanha, planejou, desenhou, estruturou, pegou narrativa, construiu história, tudo mais, tudo que a gente podia fazer. E jogou tudo fora. Porque na hora que a gente abriu no dia, sei lá, acho que foi 12 de junho antes dos namorados. Foi alguma coisa assim, 5 de junho, a gente abriu, tinha uma artezinha pronta lá pra se batesse 10 mil vendas, ou 10 mil ingressos. Quando a gente viu, em 30 minutos já tinha batido. Nossa. Aí quando a gente saiu correndo pra fazer de 20 mil, tinha batido 20 mil. Quando a gente correndo para fazer de 30, tinha batido. Aí a gente passou a tarde inteira correndo atrás do negócio e eu tinha liberado só 10 mil ingressos. De repente eu falei, libera tudo, deixa o negócio rolar. Sai do controle. Quando a gente olhou, 5 horas e meia depois tinha esgotado o estádio. Nossa. Isso no Morumbi ainda. Isso no Morumbi. Aí eu falei, abre a lista de espera. A gente abriu a lista de espera e terminou o dia com 110 mil pessoas na lista de espera. Uau. Sem line-up, sem explicação, sem grandes campanhas. Primeiro dia, Denis. Isso foi no dia que abriu. É Deus purinho. Meu Deus do céu. Não teve campanha, não teve habilidade de contar história, não teve branding estabelecido, nada. Não tive chance de fazer nada. Eu não sei nem de onde foi até hoje, como é que tantas pessoas sabiam sobre isso. Sim. Mas o negócio virou um movimento tão poderoso, assim, que as pessoas... Meu Deus, você tem que garantir, tá acabando. Acabou. Aí, na semana seguinte, foi muito interessante essa história, porque a gente definiu fazer no Morumbi, mas eu tinha também negociado com o Allianz. Porque eu faço toda a parte de produção de eventos também. E aí não tinha dado certo, o Allianz estava muito cheio de frescura, de coisa assim. Tá bom, fechamos o Morumbi. 2 dias depois eu liguei, eu quero fazer o evento aí, pode fechar a data, quanto custa? E a mulher, como assim? Eu falei, é que eu sempre quis ligar para um estádio e falar isso. Brincadeira, agora vamos ver os detalhes e vamos ver quanto custa de verdade. Não é assim também. Sim. E aí a gente fechou o Allianz, anunciou, 24 horas depois o Allianz esgotou. Uau. Aí alguém teve uma visão. Isso já depois de quanto tempo? Isso na semana seguinte. Tá. Uma visão que você tá falando. Alguém teve uma visão e falou, olha, eu vejo... Um profeta ligou pro Theo e falou, olha, eu vejo 3 gols sendo feitos. E o Theo entendeu como são 3 estádios, então. E a gente abriu, então, em Brasília. E aí também encheu Brasília. Então, assim, em termos de comunicação, foi a primeira vez que eu me encontrei correndo atrás de Deus. Deus estava fazendo algo e eu precisava só contar essa história.
Porque não dava tempo de pensar plano, marketing, nada. A gente tinha um plano de mobilização, equipe de mobilização. Eu falei, parabéns, gente. Vocês são a equipe de mobilização mais eficiente da face da Terra. Vocês nem começaram o trabalho de vocês e vocês já finalizaram. Vocês já estão dispensados. Não precisa mais escritório de mobilização. Muito bom. É uma coisa assim, quando o favor de Deus ele invade, não tem o que fazer. Você faz a sua parte. Quando ele faz a dele, você tenta não atrapalhar. Você tenta não ficar no meio do caminho. Mas depois, assim, a gente conseguiu, então, construir toda a narrativa e contar a história do que a gente tinha de expectativa para aquele evento. E eu acho que isso foi muito legal, porque setou muito claro na cabeça das pessoas que não era só um ajuntamentozinho. Primeiro, porque ele durava 12 horas, então tinha um sacrifício muito grande de você estar lá. E o objetivo era catalisar pessoas para irem para o campo missionário. E até hoje, eu lembro que no final do ano passado, me mandaram um e-mail de um dos diretores da Jocum, aqui do Brasil, falando, cara, as pessoas muitas vezes questionam os frutos do Descendo. Talvez a gente não tenha visto, assim, tão imediatista, porque a pandemia entrou logo depois. Sim. Mas até hoje, em todas as bases que eu vou, eu faço o exercício de perguntar, quantos de vocês aqui vieram do Descendo? Sempre tem uma dezena ou mais de jovens que definiram que eles iriam para o campo missionário e estão fazendo treinamentos de curta, média e longa duração. Porque eles disseram sim naquele dia e levantaram. Então, a gente não vê resultados, às vezes físicos, não significa que Deus não fez. É verdade. Porque para Deus um dia igual a 1000 anos igual a um dia. Às vezes, o que é 2, 3 anos para ele pra depois, entendeu? Mas hoje, a gente até hoje ouve histórias de pessoas tipo, eu tava lá, minha vida mudou, eu tava lá, eu decidi para missões, eu tava lá. Inclusive, um rapaz que tá aqui, daqui da igreja, me falou, cara, no Descendo, eu decidi, eu fui pra Polônia, voltei, agora eu tô aqui servindo a igreja. Muito legal a história. Que massa. Então, a gente não sabe, porque quando é Deus que faz, é Deus que toma o controle, Ele que faz o querer, o realizar, Ele que faz o fruto, Ele que colhe, Ele que planta, Ele que faz tudo. E aí a gente só assiste de camarote a graça dele se manifestando. Denis, e como é que funcionou? Porque já tinha o Morumbi e o Allianz. Como é que foi para vocês? Por que não outro estádio em São Paulo? Por que Brasília, de repente? Porque eles queriam atingir um público que não fosse mais do mesmo, assim, que eu já estou tendo aqui um público muito pontual, muito impactante, eu preciso estender isso para outros lugares do Brasil. E aí, durante as orações, surgiu o nome do Mané Garrincha, surgiu o nome de Brasília. A gente estava muito perto de uma época, 2019, então a gente tinha acabado de sair de uma eleição, então não iria ter um viés político, em tese, né? E a ideia era que, tipo, mostrar que sim, nós podemos acreditar numa mudança do Brasil. A gente pode acreditar no coração do Brasil, ou interceder e orar por uma mudança e uma invasão do reino. Acho que foi bem específico também por conta disso, né? Pensando sobre isso. Que, querendo ou não, ali é o berço do Brasil, Exato. Onde acontece tudo. Então, um evento como esse acontecer lá, com a presença também do presidente, que chegou aí lá também, né? Na verdade, isso nunca foi planejado, tá? A gente nunca... Ele ir pra lá, não? Nunca houve Só nenhum planejamento. Tá tudo bem. Eu recebi uma ligação, era umas 2 da tarde, do cara responsável pela produção em Brasília, falando, acabei de ser comunicado que o GSI tá entrando no estádio e o presidente tá vindo pra cá. Nossa. E eu falei, ele é o presidente, a gente não pode fazer nada. Eu não posso impedir ele de entrar. Uhum. E aí ele entrou e ficou no camarote. E aí, quando ele apareceu no camarote, o pessoal ficou todo infelizão, aí ele decidiu descer e ir pro palco, mas nunca foi planejado, nunca foi desenhado, até hoje a gente não sabe como é que isso aconteceu e por que aconteceu. E aí... Mas foi um momento muito forte. O pessoal que estava em Brasília falou que foi muito forte esse momento. Eu acho que tu pode comentar do que tu estava falando agora. Uma coisa que você falou sobre os frutos, né, do Descende. Só foi um evento onde foi um monte de jovem curtir aquele momento, tirar o tênis, colocar pra cima e eu vou, né? E realmente, sobre frutos, né? Muitos amigos meus jovens que foram pro Descende despertaram para esse lado mais missionário e decidiram ir. Alguns foram pro Dunamis Farm, outros foram pra Jocum e têm realizado missões, outros estão vindo pra Campina Grande para realizar a escola de missões que nós temos também. E aí, eu tava lendo algumas notícias quando o Descende começou aqui no Brasil, quando teve a edição do Brasil. E aí tem várias revistas, sites de notícias, né? E estampado, assim, evento ultraconservador. E aí você vai ler e traz, assim, jovens como massa de manobra. E a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que não é somente um evento... Não, eles falam que é um evento que é uma massa de manobra imperialista americana. E eu fiquei olhando assim, tipo, nossa, que criatividade.
Eu queria saber de onde que vem esse tipo de coisa. Sim, De onde que inventa Como é esse que tipo surgiu, de né? groselha pra falar? Porque, cara, tipo, eu tô aqui trabalhando no dia a dia, não tem nada de nada. Sim, É ralação, a gente produzindo a coisa e, tipo, buscando direção do Senhor pra aquilo que ele quer fazer. Mas crítica sempre vai existir, né? E aí a gente traz, né? Existe esse julgamento muito para eventos quando é voltado para os jovens. É só um grupo de jovens que está decidindo fazer uma conferência, é só um grupo de jovens que está decidindo fazer um evento como o Descende. No nosso caso, o JPN, acaba tendo uma visão errada, né? E a gente sabe que não é só isso. E aí a gente quer trazer e focar mesmo nessa ideia de como um evento desse transforma vidas de jovens. Sim. Transformar de verdade. Logo no início você falou que quando era jovem teve esse momento que esfriou, né, no Senhor, falou, eu preciso provar algo, preciso viver algo de verdade, eu quero ser intencional nas coisas de Deus. E esses eventos, eles trazem isso pra gente que é jovem, né? Acaba saindo daquela, poxa, às vezes acontece, sou filho de pastor, fui criado nesse meio, ou nunca entrei numa igreja e eu tô experimentando algo que nunca provei lá fora e agora é isso que eu quero viver. E aí tem essa história também, sou filho de pastor, faço de tudo, fui criado, mas nunca senti aquela chama queimando dentro de mim, né? E aí eu particularmente vejo esses eventos como Descend, JPN, Dunamis Conference, que são eventos que trazem mesmo para, feito Paulo fala para Timóteo, né? Avivar aquilo que tá dentro do jovem, né? E a palavra fala que nós somos fortes, porque a palavra está dentro de nós, nós vencemos o maligno. E aí traz um pouquinho aí da tua visão mesmo, né? Sobre como impactar essa galera com esses eventos, essa importância mais. Quando você fala, tem muita gente que critica esses juntamentos de jovens, a gente já começa a ter um problema, porque Jesus chamou um bando de jovens para discipular. É verdade, né? Isso é. Então... E ele deixou a igreja na mão de jovens. Pois é. As pessoas ignoram. E tinha gente criticando já na época também. Então, crítica sempre vai existir. Jesus está aí para mostrar que não vai ter ninguém que vai ser imune à crítica. Então, tudo bem. O Twitter gosta de falar que quem muito critica é porque pouco faz. Mas pronto, parei de ser ácido aqui, não vamos falar. Ou porque não foi convidado. Tem isso também. Tem isso também. Meu Deus. Inveja mata. Mas eu acho que assim, o evento, o ajuntamento, e isso foi uma coisa muito interessante que eu vi no próprio Descendo, ele tem um poder de catalítico. Ele acaba gerando uma experiência, mas não só uma experiência emocional. Ele tem um poder de trazer a sua atenção para algo. Então, quando você passa um dia inteiro focado em algo, e é como se o Espírito Santo ele fosse abrindo as camadas, você é uma cebolinha, ele vai descascando, e ele chega no meio. Mas ele pode fazer isso no meu quarto? Ele pode fazer no seu quarto. Mas tem muitas coisas que você vê que o Espírito Santo reserva para ajuntamentos coletivos da sua igreja. Isso. A comunhão dos santos, ela desperta algo diferente em você do que só você ficar sozinho no seu quarto. Até porque, se não fosse assim, para que eu preciso da igreja? Por que Jesus instituiu a igreja? Jesus teria falado, vai agora para suas casas e vive aí o evangelho enfiado lá. O que também não tem nada de errado de você orar no seu quarto, mas o problema é você não ter um equilíbrio entre os dois. Isso. Então o evento, ele tem um poder de despertamento muito forte. Ele tem um poder catalítico. Eu uso muito a ideia de que o evento ele desperta para que então você possa fazer algo que vai estabelecer a cultura e você vai impactar a sociedade. Sim, inclusive, a gente usa essa linguagem muito no Dunamis, que a gente fala, os eventos e as escolas, elas são despertamentos. Mas não é o final ali. Ali é o começo, ali é o start. Então, você usar de uma estratégia celestial, você usar de um lugar onde você permite que ele se isole do seu dia a dia, que ele esteja num contexto diferente, com outras pessoas buscando, tem algo que vai acontecer. A Bíblia fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Ela não fala só onde você estiver sozinho reunido, eu estarei. Sim. Então, tem uma questão de contexto que é importante no ajuntamento. E aí, quando você tem um grupo de pessoas, um grupo de jovens, buscando a presença de Deus, Deus vai vir com um derramar diferente. Eu acredito muito nisso. Sim. E aí, esse evento, então, ele tem um poder de despertamento, ele tem um poder de marcar. Pode não ser a vida de todo mundo ao mesmo tempo. Tem muita gente que vai com motivos aleatórios no evento, e sei lá. Mas, às vezes, tem pessoas que estão com uma busca genuína, e buscar-me-eis e me achareis. E naquele evento acontece algo que marca a vida daquela pessoa e muda a vida dela. Então, eu não sei o que há de errado em eu fazer algo que vai marcar a vida de pessoas e mudar a vida delas. Então, de novo, eu não entendo muito bem essas críticas, eu sei que elas existem,
Eu nunca vi de lugar saudável, eu nunca vi de pessoas saudáveis. Então fica a dica aí também sobre Sim, críticas. Tá acontecendo. Eu prefiro focar naquilo que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo é toda vez que a gente busca a presença dele, alguém sai transformado. Toda vez que a gente se propõe a pagar um preço, de fazer um ajuntamento, que a gente quer trazer algo novo, um novo alinhamento, Deus é fiel e tem feito. Então eu quero continuar fazendo e servindo a obra dele. Você trouxe algo muito interessante sobre pessoas que nem sabem o que estão fazendo, só vão por esse evento. É um evento, vamos, nem sabe o que está fazendo ali. E muitas vezes ela é alcançada. Na verdade, muitas vezes não, é o que acontece. Ela é alcançada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, toca no coração dela e a vida dela é transformada, né? E o evento também tem um viés muito legal, que você pode levar pessoas que talvez tenham uma aversão à igreja e jamais poderiam na igreja. O evento, não, vamos lá, é só um evento, é uma conferência. E aí tem todo um contexto cultural diferente. E aí muitas vezes a pessoa tem um encontro e muda a vida dela e aceita Jesus e por aí vai, entendeu? Falou sobre, você falando sobre a questão do despertamento, e eu penso que são vários motivos que pode causar na pessoa esse evento, mas acho que o principal é justamente o despertamento, porque como eu comentei agora, eu sou prova viva disso. Porque eu vim de um contexto em que em 2017 eu estava totalmente no mundo, uma vida de pecado, sabe? Mergulhado numa vida de escrava. De repente, no final do ano de 2017, eu conheço Jesus, fico apaixonado, começo a fazer o rema, vejo que vai ter um evento, que eu nem sei o que é direito, não sei o que é que vai acontecer, mas eu vou. E eu sei que aquilo ali, para mim, foi algo assim, que eu não consigo nem explicar de verdade o que é que foi aquilo. E eu lembro que eu viajei, foi eu e mais 2 amigos. Dos 3 ali, eu lembro que eu era novo convertido, mas dos 3 eu era que estava mais firme. E eu lembro que eles ficaram lá no evento, mas tô no evento só, meio que sem entender muito. Mas no pós, um dos caras que foi com a gente, que foi Ravi, cara, você vê Ravi hoje, é um cara que tá junto com a gente. Firmou, né? Firmado, servindo, liderando. E eu tenho certeza que algo aconteceu por conta daquele evento também. Não do evento em si, mas o que aconteceu no Descendo naquele dia, o que o Espírito Santo fez naquele dia. Então é justamente isso. Eu também compartilho desse sentimento de não entender o porquê que essas pessoas fazem essa crítica, onde existem frutos e muitos frutos. Muitos, né? exatamente. Muitos frutos. Demais. E os frutos falaria para o sol, por isso que às vezes nem vale a pena você entrar num debate, eu queria discutir com essa pessoa, porque não vem ao caso. Mas a gente vê realmente que isso move a obra missional. E agora puxando para o JPN, que inclusive, abrindo aqui um parênteses, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte, comenta, compartilha para mais pessoas, para consumir e ver tudo que a gente está conversando aqui. JPN está chegando e a gente vai fazer um suspense aqui, a gente não vai falar sobre os ministros, mas inclusive um dos, eu vou dar um spoiler aqui. Será que pode? Um dos, estamos esperando respostas ainda. A Faria está assim olhando para mim, Pedro, pelo amor de Deus, não fala não. Fica quieto. É só editar, gente. Vou só dizer que um dos que nós estamos esperando resposta, Denis conhece muito ele. Ixi, olha só. Que spoiler. Só vou falar isso, tá, Faria? Não falar mais nada. Ele deu joinha, tá tudo certo, né? Só... Muito bom. A gente tem provado isso também no JPN, sabe, Denis? A gente sabe que ao longo desses anos, qual é a edição, Farias? Sabe não? De cabeça também. 14ª, 15ª. Rapaz, é muita aí. Acho que é uma coisa assim. Mas a gente também vê os frutos de tudo que o JPN é. E deixa eu só dar uma olhada aqui. O JPN, ele surgiu também com essa veia missional, né? Como o Myron falou agora, que não ser apenas um evento, a gente está fazendo algo porque tá no hype. Como é que funciona também, a gente comentou aqui sobre o ministro. Mas essa questão de dizer assim, vou convidar alguém só porque ela está no hype, ela está famosa, ou ela está nos cartazes aí das igrejas e a gente vai chamar essa pessoa. Qual é o peso de você também saber escolher, convidar essa pessoa para estar junto desse evento, ou por que fazer esse evento, porque essa pessoa vai ser... Porque de repente você vai convidar alguém que só porque ela está ali famosa vai vender ingresso. É a diferença entre você ser movido por resultado e por propósito, né? Quando você é movido por resultado, você usa atalhos, você convida quem está com influência, quem está no hype, mas aí você não constrói.
Então a gente tem casos aí de conferências onde você tem um calvinista pregando, um arminiano logo em seguida, aí um terceiro que é sensacionista, mas não sei o quê, e aí virou uma maçaroca, mas pelo menos eu tive o nome e o line-up. Nossa. Então, o que eu construí na cabeça daquele jovem? Nada, eu só trouxe, ele ouviu 12 palavras diferentes e ele não sabe o que ele se compromete. Eu gosto de... Quando o objetivo final é construção. Então, estamos sentindo de Deus que esse ano nós temos que ir para cá. Vamos trazer as pessoas que vão nos ajudar a chegar nesse lugar. As pessoas onde Deus confiou uma mensagem específica, coisa assim. Então, mas a gente vive numa cultura que é baseada em hype? Sim, mas se eu quero estabelecer uma contracultura, que é o que o reino de Deus eu não posso viver baseado apenas na cultura. Mas, por outro lado, eu posso envelopar ele da melhor forma possível. Então, essa tensão entre você ser sábio nas escolhas porque você quer construir algo, mas também entender que existe uma relevância que você tem que trazer para aquilo que você está construindo. E essa tensão, ela se torna um pouco mais saudável do que, não, só traz os cabras aí que atrai gente, lota o negócio e quando acaba o evento ninguém nem sabe o que foi feito ali, não construiu nada. Sim. Então, hype é errado? Depende da sua intenção. A Bíblia fala de todas as coisas, guarda o teu coração. Porque se você faz pela intenção errada, ele se torna vazio, você não está construindo. Agora, se você usa ele para maximizar uma mensagem, para trazer relevância para uma coisa que Deus está fazendo, talvez ele possa ser útil, sim. Muito bom. Porque de repente você quer convidar alguém justamente só por conta disso, mas você não queria que ela tivesse atingido a mente dos seus jovens da sua igreja com a doutrina que você não prega nos cultos normais, você vai ter que despregar a mensagem daquele cara no outro dia. Ele prega no domingo, mas na segunda você vai ter que fazer uma reunião a mais só porque você vai ter que despregar alguém por conta da mensagem do cara que você nem conhecia ele, mas chamou só porque ele estava ali naquele... Tava no hype, né? Tava naquele momento. Inclusive, o pessoal lá da conferência, quando eu fui para a conferência ano passado, lá com vocês, eu achei muito importante algo que eu estava conversando com o Lucas, e ele me comentou comigo que algo que vocês fizeram para fazer os convites das pessoas que estariam na conferência eram justamente pessoas mais antigas, vamos dizer assim, mas que já tinham passado por várias coisas, iam trazer fundamento. E será que essa geração conhece talvez Valnice Milhomens? Não conhece, mas pois por isso que a gente trouxe. Justamente, porque vocês queriam ver assim, rapaz, conhece a mulher que foi precursor aí no movimento de oração. Vocês, de repente não, certamente vocês estão vivendo hoje muitas coisas, nós estamos vivendo por conta de pessoas que pagaram preço lá atrás, mas vocês conhecem essa pessoa, sabem quem é essa pessoa, né? E eu sei que foi algo... Você pode comentar mais um pouco sobre isso? Isso é uma direção que a gente recebeu, de honrar aqueles que pagaram preço antes da gente e apresentar para uma geração alguns heróis da fé e pessoas que foram muito relevantes para a história do cristianismo no Brasil e que eles simplesmente não conhecem. Por que eles não conhecem? Porque... é todo mundo ruim. Não, é porque às vezes a forma como aquilo é apresentado, envelopado, não conecta tanto para essa geração. Aí o que a gente tenta fazer é fazer a ponte, né? Olha, traz numa conferência do Unus alguém como a Valnice, para que ela possa então trazer a mensagem que é importante. A mensagem é muito importante. Sim. E foi incrível. O que ela trouxe sobre intercessão, para aquelas 5.000 pessoas que estavam lá, foi algo fantástico, maravilhoso. Então, de novo, é o que você está planejando construir, e aí você traz as peças para chegar naquele lugar. E menos do que... não dá para eu dizer que aquele line-up era atrativo. Um monte de gente desconhecida, mas que eu sei que são pessoas que carregam algo e que eram algo que Deus estava direcionando a liberar no Brasil naquele momento. Muito bom. E aí, trazendo para esse contexto missionário, né, de jovens e comunicação, vamos dizer, é desconhecida para a galera de hoje. Sim. Se a gente vem um tempo atrás, sim, foi um pessoal que começou jovem, né? Sim. E aí o que eu vejo essas pessoas que estão no contexto missionário, até algumas viagens que eu sempre fiz e tal, eu sempre vi uma galera mais velha que eu, muito mais velha, 50, 45, enfim, mais velha, né, de idade, e eu era o único jovem ali no meio. E eu sentia falta, poxa, eu tô no campo, tô fazendo missão, mas não tem outra pessoa da minha idade, o que é que tá acontecendo com os jovens, assim, isso lá em meados de 2019, 2020, realmente não tinha ninguém. E aí você vê, poxa, eu vejo minha avó, ela é missionária, eu converso com ela, eu era nova quando eu comecei a ir pro campo. Mas, encaixando a comunicação,
isso não era propagado, né? Não tem isso, vamos enviar os jovens, ou vamos... Era algo deles mesmo na igreja, em conjunto, né? Em reunião lá, e eles decidiam mesmo seguir e servir. Claro, os tempos eram diferentes, o foco era totalmente diferente. E aí hoje, agora eu posso dizer que os jovens estão despertando sim para viver um contexto missionário, né? É onde a gente consegue encontrar mais pessoas, mais jovens, e aí trazendo isso que o Pedrinho falou sobre, porque acaba convidando a galera para trazer um certo hype, né? Não é trazendo um certo hype, mas às vezes é quem eles conhecem ali no momento, né? E aí pode ser uma inspiração. Por exemplo, o Luca Martini, que teve com a gente no JPN 2 edições. Sim, cara, ele é inspiração para muitos jovens e adolescentes que olha assim, Cristo vive, né? Vê o Instagram dele e realmente vai para as ruas quando os movimentos começam, né? Sim. De praça, feito do João Paulo, né? Que tem Então são pessoas que inspiram, são jovens que inspiram jovens, né? E eu acredito que trazendo esse com o que você trabalha, né? Comunicação. Trazendo a comunicação para essa galera mais antiga, compartilhando o que eles já vivenciaram durante esse tempo, durante esses anos, né, de experiência e carreira, serve também como inspiração. Sim, com então, certeza. O que vocês fizeram agora trazendo esse pessoal, os heróis da fé, né, que fundamentaram muita coisa para a conferência, foi uma forma assim, de apresentar eles. Na tua idade ele estava intercedendo aí. Sim. Pra caramba pro Brasil, né? Então trazer eles pra cá e apresentar pra essa turma, né? Pra gente mesmo que é mais jovens, adolescente, é uma forma de construir e plantar algo no nosso coração, né? A gente vê muito nas nossas conversas assim com a galera na igreja, quando tem algumas mensagens, umas pessoas que vêm compartilhar umas mensagens, eles citam essas pessoas, né? Os antigos, os passados. Mas agora a gente também entende que Deus ele quer fazer algo na nossa geração e tem feito na nossa geração. Por isso a gente vê que tem pesado muito nos nossos jovens, nos adolescentes. Tem um viés histórico também, de um povo que não conhece sua história está fadado a repetir seus erros. É verdade. Total. Então, e o brasileiro, infelizmente, ele tem essa mania de não conhecer a sua história. A gente não está falando de história antiga, a gente está falando de história de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Então, hoje, o jovem brasileiro, ele não conhece a história, ele não sabe de onde veio a igreja que ele participa, ele não sabe a história da igreja, ele não sabe qual que é o viés teológico que ele segue, ele simplesmente subsiste. Então, a ideia é trazer um pouco da história também, poder contar um pouco a história para trazer a visão do novo. Muito bom. Porque quando você observa o que Deus já fez, você entende onde que ele pode chegar. E aí você pode viver esse novo de Deus. Com certeza. Coisa boa, glória a Deus. Essa conversa tá boa demais. Tá maravilhoso. Se deixar aqui, a gente vai. A gente infelizmente, tá muito bom, mas a gente tá perto, se encaminhando para um fim. A gente agradece mais uma vez você que tá aí participando, acompanhando o JPN Cast, né? E antes de terminar, Denis, a gente quer pedir para que você deixe uma palavra, que de repente Deus ele tá comunicando ao teu coração, e também encorajar os jovens que estão nos acompanhando sobre a obra missional, o quão importante, né, o quão prazeroso e crucial é isso. A gente queria que você pudesse compartilhar isso com a gente. Olha, eu sou filho de missionários, então eu sou suspeito para falar, mas Deus tem um plano para cada um, a gente sabe disso, Deus tem um chamado para cada um, mas não tente limitar o chamado de Deus àquilo que você conhece hoje. Nossa. Porque é como se você dissesse, eu vou jogar bola e eu sou lateral esquerdo, mas você nunca nem testou jogar no ataque. Então, para um jovem, a coisa mais importante é ele buscar servir a Deus. Vai fazer viagem missionária, vai servir no curto prazo, vai para o mercado, mas não defina o resto da sua vida antes de você dar chance de Deus te mostrar muito mais do que você conhece. Então, eu vejo que às vezes os jovens têm muita pressa. Não, eu preciso saber o meu chamado. Não, você precisa só servir a Deus. Isso. Você precisa só estar disponível e se encontrar disponível para pagar o preço de ser encontrado como um servo bom e fiel. Então, que você possa ser um jovem que está disponível, que faz orações perigosas. Orações perigosas de Deus. Não me importa para onde, não importa o que, não me importa o como. Eis-me aqui. Isso. Vou deixar só essa sugestão de oração perigosa, porque aí já pode ser um start, aí uma catálise de algo incrível que Deus pode fazer na sua vida. Muito bom. Que benção. Que forte. O importante é querer Deus. Não importa. Lá na frente você vai entender mais o que é chamado, o que é propósito. Sim. Mas, cara, busca Deus, quero Deus. E as coisas vão se encaminhando. É isso Não aí. é isso, Mário? É desse jeito.
Então, galera, obrigado aí por estar assistindo a gente. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Entra no YouTube, procura Sede Verbo da Vida, Isso. se inscreve, curte o vídeo, compartilha com o pessoal e até a próxima. Isso aí. Não esquece, mais uma vez, JPN tá chegando, tá bem pertinho agora em julho, e a gente quer ver você aqui no JPN para você experimentar do que a gente tem vivido aqui esses anos, né, dessa atmosfera, e eu tenho certeza que esse ano vai ser muito especial, e ainda mais por ter você aqui junto com a gente também, tá bom? Então compartilha essa mensagem, acompanha os outros episódios também que a gente gravou, e é isso. Deus abençoe. Instagram, né? Tem que seguir o Instagram da igreja pra tá... Arroba Sede Verbo da Vida. Isso aí. Arroba JPN.Brasil. E aproveita e segue também o dos jovens aqui da igreja, arroba JVVSede, para você ficar por dentro de tudo. Valeu. Valeu. Até a próxima.